Em 2001, os Estados Unidos foram atacados por terroristas islâmicos em Nova York. D Companhia, primeiro do 127º Regimento Blindado foi enviado para fornecer segurança para a cena do crime que era Marco Zero. 11/9 é a abreviação para 4 ataques terroristas coordenados realizados pela Al-Qaeda, um grupo extremista islâmico, que ocorreu na manhã de 11 de setembro de 2001. 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais, deliberadamente batendo 2 dos aviões nos andares superiores das torres norte e sul do complexo do World Trade Center e um terceiro avião para o Pentágono em Arlington, Virgínia. As torres gêmeas acabaram por desabarem devido aos danos sofridos pelos impactos e pelos incêndios resultantes. Depois de saber sobre os outros ataques, os passageiros do quarto avião sequestrado, o voo 93, revidaram, e o avião caiu em um campo vazio no oeste da Pensilvânia cerca de 20 minutos por via aérea de Washington, D.C. Os ataques mataram 2.977 pessoas de 93 nações, 2.753 pessoas foram mortas em Nova York, 184 pessoas foram mortas no Pentágono, e 40 pessoas foram mortas no voo 93. O voo 11 sequestrado caiu no andar 93 a 99 da Torre Norte, 1WTC, às 8 horas e 46 minutos da AM. O voo 175 sequestrado atingiu os andares 77 a 85 da Torre Sul, 2WTC, 17 minutos depois, às 9 horas e 3 minutos da AM. Quando as torres foram atingidas, entre 16.400 e 18.000 pessoas estavam no complexo do WTC. Desses, a grande maioria evacuou em segurança. Quando saíram correndo, os socorristas correram para tentar salvar os que ainda estavam presos ou feridos. Os incêndios causados pelos impactos foram intensificados pelo combustível de jato em chamas dos aviões. Eles enfraqueceram as treliças de suporte de aço, que anexaram cada um dos andares às paredes externas dos edifícios. Junto com os danos iniciais às colunas estruturais dos edifícios, isso acabou causando o colapso das 2 torres. Os outros 5 edifícios do complexo WTC também foram destruídos por causa dos danos sofridos quando as torres gêmeas caíram. O desabamento dos prédios deixou o local devastado. Milhares de voluntários vieram ao Marco Zero para ajudar nos esforços de resgate, recuperação e limpeza, e em 30 de maio de 2002, a última peça de aço do WTC foi cerimonialmente removida. Os terroristas não tinham a capacidade de destruir militarmente os Estados Unidos, então eles se concentraram em alvos simbólicos. As torres gêmeas, como peças centrais do World Trade Center, simbolizavam a globalização e o poder econômico e a prosperidade da América. O Pentágono, como sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, serve como um símbolo do poder militar americano. Acredita-se que o voo 93 estava indo para o Capitólio, o centro do governo legislativo americano. A Al-Qaeda esperava que, atacando esses símbolos do poder americano, eles promovessem um medo generalizado em todo o país e enfraquecessem severamente a posição dos Estados Unidos na comunidade mundial, apoiando seus objetivos políticos e religiosos no Oriente Médio e no mundo muçulmano. A Al-Qaeda estava sediada no Afeganistão. Eles operavam campos de treinamento lá, e viviam abertamente no país com o apoio do Talibã, um grupo islâmico que governava o país. Em 20 de setembro de 2001, em um discurso em uma sessão conjunta do Congresso, o ex-presidente George W. Bush afirmou: qualquer nação que continue a abrigar ou apoiar o terrorismo será considerada pelos Estados Unidos como um regime hostil. Não foi feita distinção entre um estado de abrigação e os terroristas que abrigava. O governo dos Estados Unidos insistiu que o Talibã entregava imediatamente os terroristas e fechava os campos de treinamento ou enfrentava um ataque dos Estados Unidos. Quando eles recusaram, a Operação Liberdade Duradoura foi lançada em 7 de outubro de 2001, menos de um mês após os ataques de 11 de setembro.
Memorando para o Secretário de Defesa. Pela autoridade investida em mim como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos, incluindo a seção 301 do título 3, Código dos Estados Unidos, eu delego a você as funções e autoridade do presidente contidas na seção 325 do título 32, Código dos Estados Unidos, no que diz respeito às atividades relacionadas às Convenções Nacionais Democráticas e Republicanas de 2004, e outros eventos apropriados como você determina de tempos em tempos em consulta com o assistente do Presidente para a Pátria. Você também está autorizado e orientado a tomar as providências necessárias para financiar esta atividade a partir das dotações adequadas e publicar este memorando no Registro Federal. Membros da Guarda Nacional de Nova York foram colocados em alerta para uma possível implantação durante a Convenção Nacional Republicana em Manhattan, e o Estado planeja usar 3 equipes militares treinadas para lidar com armas químicas, biológicas e radiológicas quando os delegados estiverem na cidade, disseram autoridades estaduais ontem. A ordem de alerta e a decisão de empregar as 3 equipes especializadas fazem parte de um plano de emergência que também incluirá o aumento do número de tropas da Guarda Nacional em serviço. A Guarda patrulhará pontes, túneis e estações de trem durante a convenção, disseram autoridades estaduais. Embora, por razões de segurança das operações, não possamos discutir números específicos, é justo dizer que haverá uma presença adicional da Guarda, disse Scott Sandman, porta-voz da Divisão Estadual de Assuntos Militares e Navais, que administra as unidades da Guarda Nacional do Estado. As autoridades estão planejando uma segurança extremamente alta para a Convenção Nacional de Nomeação dos Republicanos, que está marcada para 30 de agosto a 2 de setembro no Madison Square Garden. No início do planejamento, o escritório do Estado se ofereceu para disponibilizar forças adicionais da Guarda e policiais estaduais, mas o Departamento de Polícia de Nova York recusou a oferta, disseram autoridades estaduais e municipais. Em vez disso, a polícia pediu que o Estado implantasse uma equipe treinada para detectar e responder a armas de grande porte. A unidade, chamada de Equipe de Apoio Civil, é composta por pessoal da Guarda Nacional de Nova York, mas é supervisionada pelo governo federal. 3 dessas equipes trabalharão na cidade durante a convenção, com as outras 2 vindas da Pensilvânia e Massachusetts, disseram autoridades estaduais. A natureza e o escopo da missão dependerão das necessidades expressas pela cidade, disse Sandman sobre qualquer papel que a Guarda desempenhará. Nós disponibilizamos toda a gama de capacidades da Guarda Nacional, se elas forem necessárias. Com os partidos políticos realizando suas primeiras convenções de nomeação desde os ataques de 11 de setembro, e com os militares ainda lutando no Iraque e no Afeganistão, as autoridades pediram uma segurança sem precedentes para salvaguardar as 2 convenções. Ambas as convenções foram declaradas eventos de segurança nacional. Esta designação dá ao serviço secreto o status de agência federal líder, ajudando a coordenar as atividades de outras agências federais e locais. Em Boston, onde os democratas estão realizando sua convenção esta semana, há policiais militares, equipes da SWAT, agentes do serviço secreto, oficiais uniformizados a pé em motocicletas, helicópteros, barreiras de concreto e esgrima pesada, todos sendo empregados para salvaguardar os frequentadores das convenções. Cada dia desta semana tem se sentido como um domingo em Boston, com ruas em grande parte vazias enquanto as pessoas ficam longe do centro da cidade, tanto para evitar os inconvenientes da segurança quanto porque as medidas de segurança limitaram para onde podem ir. E enquanto os funcionários de Nova York, tanto democratas quanto republicanos, disseram que esperam que Nova York absorva melhor a convenção e tudo o que isso implica, eles disseram que os nova-iorquinos também poderiam esperar uma atenção ainda maior à segurança, se por nenhuma outra razão que os republicanos serão o anfitrião do presidente em exercício. Ainda assim, o Departamento de Polícia disse que não precisa que as tropas ajudem no controle da multidão. O Departamento de Defesa pode fornecer à cidade equipamentos para comunicações e operações de comando, disseram autoridades estaduais. Se houver uma emergência, disseram as autoridades, a Guarda Nacional pode ser ativada rapidamente, disseram as autoridades. Como parte do plano de contingência, elaborado pelo escritório do governador George e Pataki em conjunto com a polícia e outras agências de segurança, as autoridades estaduais identificaram quais tropas serão ativadas e como serão transportadas para a cidade em caso de emergência,
disseram as autoridades. Desde 2001, tropas da Guarda Nacional patrulham as principais áreas de transporte, e o Serviço Secreto disse esperar um aumento significativo das tropas da Guarda Nacional na estação Pensilvânia. A estação, que serve viajantes de Long Island e Nova Jersey, bem como os pilotos da Amtrak, é adjacente e abaixo do local da convenção. From this day to the ending of the world, we in it shall be remembered. We lucky few, we band of brothers. For he who today sheds his blood with me shall be my brother. Especialista do Exército 4 Benjamin C. Schuster. 21. De Williamsville, Nova York. Morreu em 25 de fevereiro de 2006. Servindo durante a Operação Liberdade Iraquiana. Designado para o 2º Batalhão. 101º Regimento de Cavalaria. Guarda Nacional do Exército de Nova York. Buffalo, Nova York. Morreu de um ferimento de bala em Ramadi, Iraque. Com a destruição da minha câmera pessoal em um ataque IED, eu tive que usar fontes externas para dar às pessoas uma ideia sobre a minha experiência no Iraque. Eu assisti este, é curto, mas preciso. Minhas férias no ensolarado Iraque Ramadi. Em nenhum lugar no Iraque a guerra foi tão sangrenta para os americanos como era aqui. Este pelotão desde julho, tivemos 8 feridos em ação. E 6 mortos em ação. Todos os líderes do meu esquadrão e líderes de seção foram feridos. Por um tempo nossa empresa estava lutando em menos de 70%. O que fica difícil porque quando você está em defesa estática, tudo o que você está fazendo é ficar sentado esperando ser atingido. As armas estão limpas. As armas estão recarregadas. É só uma luta do dia a dia. Todo mundo entra em modo de sobrevivência. Todo mundo só quer ir para casa. Você vê coisas aqui em cima que vão explodir sua mente. Estaremos em contato e você vai olhar para baixo e haverá crianças jogando futebol ali mesmo. Esta mulher e uma criança estão sendo usadas como escudos humanos para colocar os caças de Zarqavi em posição. Tiros de aviso. Voltar. Tiro de aviso. Voltar.
Idiota! É outro ali. Está claro. Sim, ele é. Tiros de aviso. Ele está se movendo agora. Lá vai você. Fia AK, fia AK. Tomar cuidado. K. Fogo. KK Fogo. Norte da Saddam Mosque. Eles disseram caminhões de lixo. Estamos nos envolvendo. Sim. Leve-os para baixo. Atacar para matar. Nem deixe que se aproximem. Suprimir, suprimir, devolver fogo, suprimir. Vá até lá e me dê uma direção de onde eles estão. Ok. Roger. As unidades devem ser avisadas. Há caminhões de lixo movendo-se para o sul na época. Isso significa que eles estão tentando chegar aqui. Se vir algum veículo, mate. Ao anoitecer, os americanos tinham revidado o ataque, mas ainda assim a ameaça permanecia. Os homens de Zaquavi voltariam. Em breve. Eu tento o meu melhor para manter o quadro geral em mente, mas quando eu tenho caras sendo baleados e sendo mortos, você começa a ter visão de túnel e você começa a odiar este lugar. Você começa a odiar todos aqui. Eu podia ver bons homens aqui perdendo o controle. Perderem-se. Nós temos um aqui. Pegue a porra da pedra. Ei, volte. Pegue a pedra. Vamos deter esse idiota. Para os fuzileiros, nada nesta cidade é exatamente o que parece. Um homem de família com telefone, fios, tubos de borracha, todos os equipamentos de fabricação de bombas possíveis. Resíduo de pólvora nas mãos. Vê-no girar como essa cor. Vê as manchas. Esses caras definitivamente dispararam uma arma nas últimas horas. A cerca de 100 metros abaixo, havia 2 caras espiando o Peru. Então, eles fizeram isso 2 ou 3 vezes. Que tipo de dia é esse? Este é um dia normal em Ramadi. De volta patrulhando com os cabos BAC e desacordo. Fomos a um telhado para vigiar outra patrulha americana. E tente ficar baixo também, ok? Você vê alguém se movendo. Só de olhar para nós você sabe o que fazer, ok? Há sempre alguém vigiando nossa posição. Continue se movendo. Não fique parado. Os filhos da puta estão bem aqui. Ah, merda. Pinote.
Que? Eu vi o movimento. Onde? Tem alguém naquele prédio ali. A porra da janela aqui com o portão a 50 metros de distância. Espere um segundo. Tem alguém lá. Estamos aqui há muito tempo, cara. Deveríamos ter ficado putos daqui. Fuck! Yeah, the motherfucker's still out here, dude! My heart. We're here way too fucking long, man. Especially like this fucking house. Com os homens de Zecavi circulando, são 200 metros para casa. Hey, one vote! Hey! Will! Hey, go ahead. What? Motherfucker in. Pick it up, baby, let's go! Let's go! Come on, motherfucker. Come on in, Jen! Let's go. Vamos, cara. Pick it up! Yes, I'm good, I'm moving. What the fuck? Leave my boy outside, huh, motherfucker? Get up, buddy, get up there! What the fuck, man? Em janeiro de 2005, mais de 4.000 soldados, fuzileiros navais, aviadores e marinheiros desceram em Hamadira como parte da Operação Liberdade Iraquiana. 82 desses bravos guerreiros fizeram o sacrifício final defendendo a liberdade longe de casa. Para honrar nossos guerreiros caídos, um memorial foi erguido em Hamadi pelos soldados que serviam lá. Nosso propósito é criar um memorial em Goldsburg, Pensilvânia para preservar sua memória e educar as gerações futuras sobre as contribuições da 2ª Brigada de Combate para a Guerra Global contra o Terrorismo. Dedicatória Memorial 16 de abril de 2006. Hamadi, Iraque. Este monumento foi construído a partir do coração para ser usado pelo coração. Cada pedaço dele tem significado. Seu significado não se limita a uma interpretação. É você em seu coração que decidirá o que você quer encontrar. Gostaria de compartilhar minha interpretação com você hoje. É forte, apesar de seu dano físico. Ele fornece proteção para nossos guerreiros caídos, cercando suas vozes e sua luz. Ela é alta como prova da batalha única que é a luta viva, e os caídos partiram. Quando eu ando até o pedestal, eu vejo um rosto na pedra-chave de aço. Mas não é meu, é o de um guerreiro caído, que está dentro de todos nós. E estão sempre com você. Eu olho para baixo, vejo os nomes, e me lembro de todas essas famílias. Como eles devem estar orgulhosos desse tipo de sacrifício. Eu me movo para a direita e vejo a pedra fundamental do vidro quebrado. Isso me lembra o conflito que ainda estamos aqui para resolver. É a prova do que vivemos, e a prova do que os guerreiros caídos estão tomando como sua jornada. Eu me movo de novo e vejo a pedra vermelha. Penso no esforço coletivo que nos traz aqui. Fuzileiros navais, soldados, marinheiros e aviadores. Reunindo-se sob esta equipe de combate da brigada e trabalhando em direção a um objetivo comum. Eu me movo para a direita pela última vez, eu vejo a pedra-chave de mármore. Eu vejo as veias fortes que passam por ele e eles são firmes, assim como o nosso propósito aqui. Eu olho para cima e olho através dos buracos. E eu vejo as placas de identificação. Eles ficam em pares como se estivessem sendo usados. Quando o sol os atinge, vejo um deles brilhando em mim.
Ouço o barulho das placas de identificação enquanto o vento se move. E é macio, assim como os guerreiros conversando uns com os outros. E eu ouço suas vozes, e eles me dizem que está tudo bem. Use este monumento para lembrar, para lamentar e curar. E deixe que isso mude seu coração cada vez que você visitar. In the cold, cold glen, where the foe many men have gone. Lay me down in the cold, cold glen, many men have gone. When they come, I will stand my ground, stand my ground. I'll never be afraid. Thoughts of him take away my fear. Sweat and blood hide my veil of tears. Once a year, say a prayer for me. Close your eyes and remember me. Ne'er more shall I see the sun, for I fell to a German's gun. Lay me down in the cold, cold glen, where a foe many men have gone. Lay me down in the cold, cold glen, where a foe many men have gone. Where a foe many men have gone.
Eles estão sempre They're with us conosco. always.